porque eu não quero conduzir esse encontro aqui sozinha. Ele só tem graça quando ele é construído por todos nós. E eu peço que vocês participem bastante, percam a vergonha. Se não quiser abrir o microfone, pode escrever no chat. Se eu não estiver compartilhando a tela, eu consigo ler. Fiquem à vontade e deem a opinião de vocês, porque nós construímos juntos nós vamos construir juntos esse encontro. Então, como é que vai funcionar? Eu vou trazer 2 jogos para nós realizarmos. Em cima disso, vou falar sobre comparar sempre a nossa estratégia de carreira com uma estratégia corporativa, falar muito do nosso desenvolvimento profissional. E eu trago nenhum jogo, na verdade, mas eu quero ler o que vocês pensam, qual é a opinião de vocês. E, a partir daí, nós vamos traçando esse caminho, falando sobre metas, falando sobre carreira, falando sobre produtividade, falando sobre desenvolvimento e o nosso papel enquanto protagonista em todo esse contexto que eu vou apresentar aqui para vocês, certo? Então, nesse primeiro momento, eu já vou pedir todos vocês aí com os celulares a postos. Eu vou pedir vou compartilhar minha tela aqui, mas antes de compartilhar a tela, eu vou pedir que vocês acessem um site, entrem no site de busca de vocês, no celular de vocês. Se for Android, pode usar o Google, né? E lá acessem o site Menti, MENTI, I no final mesmo, .com, por favor, enquanto eu compartilho minha tela aqui. E qualquer dúvida, pode abrir o microfone e nós vamos conversando, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Já. Sim. Então, eu peço que vocês acessem esse site aqui, ó. No Google, né? Dando um Google, pode ser o menti.com. Ou digitem lá no browser do site do ambiente, né? Do Google Chrome, ou de qualquer outra, ou qualquer outro aplicativo, de qualquer outra plataforma aí, vocês joguem esse endereço de site. Vai abrir o site, vai pedir um código. Numa caixinha, vocês vão digitar esse código que está aqui destacado em azul. 36219210, por favor. Apareceu essa tela, né? Vai aparecer essa tela que vocês estão vendo. E aí, antes de começarmos a nossa conversa, essa é a minha pergunta. Para você, o que é estratégia de carreira? O que é estratégia na carreira? O que vocês acham? Escrevam aí em frases curtas e quantas vezes vocês quiserem. Podem começar a escrever e depois nós vamos ver quais foram as respostas do grupo. Eu vou escrever também. Estou abrindo aqui no meu celular. 2 minutinhos, tá, pessoal? Já surgiu uma resposta. O que é para fazer? Não entendi. Oi. Com quem está falando? Tá com dúvida? Vou repetir. Entre no site menti.com, que é esse aqui, ó, www.menti.com. E aí lá no site vai pedir para você digitar um código. Use esse código aqui, que está destacado em azul, aqui em cima no início da imagem, na parte superior da imagem. E ali você vai escrever, coloca uma resposta pequena do que você considera como o que você acha que é estratégia de carreira. Obrigada, já estou fazendo aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Só estou com 8 respostas ainda, tem 1 minuto. O tempo está acabando.
Podem colocar mais de uma resposta, tá, pessoal? Ih, o negócio agora engrenou, hein? Agora subiram as respostas. Vou dar mais um minuto para vocês. Fui. Fechando. Vamos ver as respostas. Na opinião de vocês, o que é estratégia de carreira? Ter metas e objetivos claros, além de se fazer o que se ama, é conhecimento, é recalcular a rota da carreira sempre que necessário, boa. Ser adepto ao lifelong learning, excelente. Buscar um mentor, ter objetivo e foco, organização do tempo, comprometimento, proatividade, criatividade no dia a dia, é saber aonde quer chegar, é a forma como se planeja construir sua carreira e seus objetivos, é começar com uma base sólida e trabalhar pouco a pouco até atingir o topo, detalhar lugares onde você quer chegar e colocar prazos para concluir esse objetivo, é saber evoluir no tempo certo, investir em cursos como faculdade, cursos técnicos, tecnólogos, ser feliz na carreira. Antes de mais nada, o sucesso final. Acredito que usar todos os benefícios e recursos que pudermos para conseguirmos um a um os nossos objetivos e, com isso, formar o nosso sucesso. Um processo constante de observação de cada um sobre o seu futuro. Pode ser um diagnóstico de mudança a partir de novas considerações acerca do que se percebe quanto ao autodesenvolvimento. Pois bem, muito obrigada, pessoal. O treinamento acaba por aqui, porque vocês já trouxeram muitas das respostas. Muito bom, pessoal. E eu gosto muito dessa troca pelo seguinte, vai muito de encontro com o que nós vamos falar hoje. Vocês trouxeram alguns pontos aqui que nós vamos falar muito e nós vamos citar muito. Vocês falaram sobre planejamento, que é extremamente importante. Vocês falaram sobre onde eu quero chegar, sobre o objetivo. Vocês falaram sobre um termo que está em voga hoje no mercado, que é o lifelong learning. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Vocês falaram sobre estratégias de buscar um mentor. Se você não sabe por onde começar, não sabe o que é, não tem problema. Hoje nós vamos conversar sobre isso aqui. Eu tô tipo aquelas propagandas de TV a cabo da madrugada, seus problemas acabaram. Você vai entender o que é estratégia de carreira hoje aqui conosco, nessa troca com esse grupo que está aí, tá bom? E esse é o principal, quando a gente fala em estratégia de carreira, vocês citaram aqui algumas questões que são cruciais no nosso desenvolvimento de carreira. E elas vão muito de encontro com esse gráfico que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o ciclo da evolução profissional. Então, isso é extraído, lógico, de teóricos, da maioria dos teóricos, quando você fala em evolução profissional, nós temos muitos no Brasil e temos muitos também internacionais. E aí eu trouxe um gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, muito pautado em como funciona essa nossa evolução profissional. Mas quando a gente fala em carreira, vai muito de encontro com o que vocês escreveram ali. Vai de encontro com a educação. E aí, quando eu falo em educação, você pode buscar a educação formal, mas é muito importante você conseguir aplicar aquilo que você aprende, você conseguir aplicar no seu dia a dia. Existem possibilidades de você fazer o treinamento, tem um termo chamado on the job. Então, você aprende o teórico e depois você aplica no seu dia a dia. E é muito importante que exista essa correlação para você fixar o seu aprendizado.
você fala de metas, você fala se eu estou me planejando, se eu estou criando objetivos, eu preciso ter metas para cumprir esse objetivo. Mais à frente eu vou falar mais um pouquinho sobre metas. A gente fala sobre visão, aonde eu quero chegar, o que nos move, o que é o nosso valor, quais são os nossos princípios, quais são os nossos interesses, aonde eu quero estar daqui a 1, 5, 10 anos, o que eu pretendo para a minha carreira. E quais são os meus interesses, meus principais interesses? Porque nós somos seres únicos e que temos interesses diversos. E cada história vai ser diferente da outra. Cada um de nós aqui, se nós pararmos para conversar, muitas das vezes nós não entraremos num consenso absoluto a respeito das nossas opiniões, principalmente se for um tema polêmico, não é mesmo? Então, quando eu falo em carreira e relaciono a minha carreira com o meu ciclo da evolução profissional, eu tenho esses 4 pontos, que são onboarding, e tudo isso eu vou explicar dentro da nossa realidade, tá? Eu trago a teoria, o que eu pesquisei na teoria, e atrelar a nossa prática. Eu tenho o onboarding, eu tenho o performing, a parte do performing, o inglês hoje ele fugiu. Toda vez que eu fico nervosa no treinamento, o inglês vai embora. Eu tenho o mastering e eu tenho o transitioning. O que é o onboarding? É quando você chega. Então, quando eu falo, hoje tem sido muito citado esse termo de onboarding, né, que é a integração, nada mais é do que a integração. Quando você assume um cargo, quando você chega numa empresa, é o teu início, é a sua familiarização. É quando você começa a conhecer os seus processos, como você vai atuar, o que você vai desenvolver. Por isso é tão importante um processo de integração consistente para aquele colaborador que está chegando na empresa, para aquele colaborador que está assumindo aquele cargo ou assumindo aquele projeto, para ele entender o seu passo a passo, para ele entender quais são as suas atividades. E ao longo do tempo, eu vou desenvolvendo e vou me familiarizando com os meus processos e com as minhas atividades, e aí eu vou atuando da seguinte forma: eu vou tendo mais segurança para entregar as minhas atividades e as minhas ações, eu vou ampliando o meu networking, eu vou ampliando as minhas redes de contatos, intramuro e extramuro, dentro da empresa e fora da empresa também. Muitas das vezes, quando eu vou buscar um benchmarking no mercado, eu estou querendo conhecer como o mercado está praticando e muitas das vezes tentar adaptar para a minha realidade dentro da empresa. E, ao longo do tempo, eu vou diminuindo o retrabalho. Eu vou diminuindo cada vez... Quanto mais eu conheço o meu processo, mais eu diminuo a possibilidade, é inversamente proporcional, né? Quanto mais eu conheço as minhas atividades, mais eu diminuo o retrabalho, a possibilidade de erro. E aí, quando eu saio do onboarding e passo para o momento da performance, para quando eu estou performando, eu estou entregando muito bem, eu já estou desenvolvendo, eu já desenvolvi o meu aprendizado, eu já consigo controlar mais o meu tempo e a minha produtividade, já começo a desenvolver um repertório cada vez mais vasto, sempre aliando a teoria com a prática dentro da empresa. Eu vou criando referências, eu vou buscando referências, eu vou desenvolvendo cada vez mais atividades padronizadas e eu vou desenvolvendo essa autonomia para tomar determinadas decisões. E aí eu consigo entender que eu já estou no patamar do Master, que eu já estou entregando muito bem, eu já estou me tornando referência numa determinada ação, em uma determinada atividade. E eu começo a me desenvolver, a buscar o meu desenvolvimento para o próximo passo. Porque se eu já me tornei referência, eu já entendo qual é a atividade que toma mais o meu tempo. Eu já não estou tão presa em atividades operacionais, eu já estou mais na criação, eu já estou inovando, eu já estou buscando novas alternativas e novos caminhos, eu já estou buscando melhoria nos processos. Eu começo a delegar as atividades mais operacional para um outro colega, eu já começo a delegar outras atividades para um grupo que eu esteja atuando junto. Eu já começo a ensinar, a treinar, a compartilhar o meu conhecimento. A gestão do tempo, vocês vão ver que ela vai sempre nos acompanhar. Conforme a nossa carreira vai evoluindo, ela passa a ser uma realidade dentro do nosso dia a dia. Eu preciso cada vez mais
acompanhar e controlar e fazer esse gerenciamento do meu tempo e da minha produtividade. E eu começo a buscar esses novos desafios. E a partir do momento que eu busco novos desafios, eu tenho que me preparar para eles. E aí, o meu papel enquanto profissional, eu já verifico que eu tenho mais confiança das pessoas, eu já desenvolvo mais maturidade, eu já tenho uma visão sistêmica, eu tenho uma visão ampla do negócio, eu começo a entender o quanto o meu trabalho, a minha entrega, consequentemente, a entrega da minha equipe e, consequentemente, a entrega da minha área, ela impacta no negócio do meu colega que está no setor do lado. Eu reforço a criação de pontes, ao invés de criar muros. Eu vou continuar compartilhando o meu conhecimento, e aí tem um ponto que vai de encontro com o que alguém escreveu na hora da nossa atividade, que é o aprendizado autônomo. O que é o lifelong learning? Na verdade, é ser o eterno aprendiz. Sempre existe a possibilidade de você conhecer coisas novas. Sempre existe a possibilidade de você se debruçar sobre um assunto que você não conhecia. A história de vocês. Vocês são as mesmas pessoas do que há um ano atrás? Vocês pensavam que em fevereiro do ano passado vocês estariam atuando em um ano, a partir de março, vocês estariam atuando em um ano em home office, na vida de vocês? O quanto a nossa vida muda constantemente. Nós somos fluidos, nós somos como um rio. Se você entra num rio hoje e você sai daquele rio, amanhã, quando você entrar, o rio já não é mais o mesmo. Já é uma outra água que está passando por ali. E você, logicamente, a partir do momento que você desenvolve essa capacidade de aprender constantemente, de buscar várias fontes sobre um determinado assunto para você criar a sua própria opinião, você começa a desenvolver o seu protagonismo. Você começa a assumir esse papel de protagonista da sua carreira. Comparando com uma estratégia empresarial, com uma estratégia organizacional, isso acontece com a nossa realidade, com o que nós vivemos dentro da Unimed Rio, né, ao longo desses anos. Então, quando nós começamos com a Semana da Estratégia, eu não sei se a Aline já chegou, se a Aline está por aqui, se ela vai conseguir participar agora, mas quando nós começamos com a Semana da Estratégia, foi 2019, se eu não me engano. O que eu falava com os times lá no início era o seguinte: pessoal, hoje a Unimed, ela não consegue esperar mais que você espere as coisas acontecerem enquanto profissional. Você precisa fazer acontecer. A Unimed Rio precisa de cada um de nós, porque quando nós chegarmos lá na frente, isso eu falei lá em 2019, quando nós chegarmos mais um pouco à frente, nós vamos ver o quanto nós fizemos parte dessa mudança, o quanto nós construímos e o quanto nós avançamos. E hoje, em 2021, na Semana da Estratégia de 2021, quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto nós crescemos, o quanto nós não paramos no mesmo lugar e o quanto nós estamos fazendo a diferença enquanto profissionais e enquanto empresa. Eu falo muito que nós precisamos sempre olhar para frente, mas nós não podemos esquecer o que nos trouxe até aqui. Porque é justo o que nos trouxe até aqui que nos tornou, enquanto empresa, a empresa que somos hoje, e nos tornou enquanto profissionais, os profissionais que nós somos hoje. Olhem o quanto nós evoluímos. Então, quando eu venho falando de protagonismo, eu reforço o seguinte para vocês. O protagonista é aquele profissional que toma a atitude e executa as suas decisões, seja para mudar uma situação ou para impedir que algo aconteça, né? Então, eu assumo a minha responsabilidade, porque o protagonismo ele gera autoconfiança e ele gera determinação. Obviamente, eu preciso de todo um contexto de negócio propício para que isso aconteça. Mas não é responsabilidade só da empresa. A responsabilidade da empresa é oferecer ferramentas que nos desenvolvam, é oferecer estratégias que nos apoiem, que nós consigamos ver o quanto nós estamos avançando e o quanto as nossas entregas fazem diferença no resultado da organização. Mas a mudança de comportamento depende única e exclusivamente de cada um de nós, de ultrapassar as nossas barreiras para escrever uma história diferente. E se a gente pensar em desenvolvimento de postura, tudo isso faz parte da estratégia de carreira, tá, pessoal?
Mas se eu pensar em mudança de postura, no profissional que eu sou hoje, no profissional que eu quero ser, eu já deixo uma pergunta para vocês. Mostrando aquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, eu já faço a minha primeira pergunta. Vocês conseguem enxergar em que etapa, em que momento vocês estão daqueles estágios e qual momento vocês querem chegar? Vocês já pararam para pensar disso? Não precisa me responder nesse momento. Porque é importante para eu entender, para eu criar a estratégia da minha carreira, eu entender e me conhecer, desenvolver o meu autoconhecimento e entender que profissional eu quero ser. Qual é o tipo de profissional aonde eu quero chegar? Como vocês mesmos citaram como uma estratégia de carreira, buscar um mentor, sim, buscar um colega que esteja um cargo à frente do seu, buscar o apoio da sua liderança, porque o papel do líder é ele se transformar nesse mentor do seu time, ele fazer esse acompanhamento, eu buscar, verificar o que eu posso fazer de diferente. No contexto que nós estamos vivendo hoje, é fundamental que nós nos tornemos protagonistas da nossa carreira, protagonistas das nossas entregas, protagonistas principalmente dentro da Unimed Rio, assumindo responsabilidade, desenvolvendo cada vez mais a nossa resiliência e até um degrau acima, que é a antifragilidade, desenvolvendo a inteligência emocional, que dentro da inteligência emocional tem uma série aí de 12 comportamentos e ações que você pode seguir, e uma das ações, né, que compõe a inteligência emocional, que isso aí fica para um outro encontro que nós podemos nos aprofundar, mas um dos comportamentos característicos aí que formam a inteligência emocional é a empatia. E o que a empatia é hoje dentro da Unimed Rio? É um dos hábitos, junto com criatividade e protagonismo. Então, quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu desenvolvo o meu autoconhecimento. Porque aí eu sei quem a Bárbara é, como a Bárbara reage sob pressão, como a Bárbara reage num contexto organizacional, qual é o tipo de profissional que a Bárbara é, quais são os pontos fortes da Bárbara e o que a Bárbara precisa desenvolver. Mas, além disso, como a Bárbara desenvolve a sua resiliência e a sua antifragilidade. Então, para trazer aí vou dar um exemplo para vocês bem aleatório, tá, pessoal? Quando a gente fala em resiliência e antifragilidade. Quando eu falo em resiliência, imaginem o bambu. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver um bambu de perto ou ver como ele se comporta no momento de um vendaval. O que acontece com o bambu na hora de um vendaval? Ele está ali em pé e aí veio um vento forte. O que vai acontecer com o bambu? Ele vira, depois volta para a mesma posição. Ele bateu o vento de novo, virou e volta para a mesma posição. Praticamente a resiliência, quando a gente fala em resiliência, a gente está falando disso. Você recebe aquela pressão, você recebe aquele impacto, muitas das vezes você vai sentir, você vai ficar cansado, você vai se esgotar, depois você estabiliza as suas emoções novamente e segue. E a antifragilidade, para trazer um exemplo aí para nivelar o conhecimento de todo mundo. Milho de pipoca. O que acontece com o milho quando você coloca numa panela quente? Ele vira pipoca, não é mesmo? Então, quando eu dou o exemplo da antifragilidade, num contexto que eu estou atuando e agindo sob pressão, o que vai acontecer? Além de eu aprender, eu vou me transformar. Eu vou dar o próximo passo. Eu vou tirar a lição aprendida daquele momento, do que eu vivi, e vou utilizar num próximo momento. E aí buscar desenvolver essa antifragilidade. Tem um autor muito bom que, se quem lembrar, pode colocar aqui no chat, porque agora eu não lembro o nome do autor, mas se eu não me engano, esse livro está lá na nossa biblioteca virtual do Dom, e justamente ele fala sobre esse desenvolvimento da antifragilidade. Mas voltando ao protagonismo, né? Tudo isso que eu estou falando, né, vocês vão ver, no final eu vou voltar, vou fazer todo esse link que eu estou fazendo agora, mas tudo isso compõe o protagonista, a pessoa que tem uma postura protagonista. Mas todas as vezes que me vem essa palavra, Bárbara, tá? Bárbara, tenho sempre me vem à mente a ideia da responsabilidade. Eu assumir para mim
a responsabilidade do que caiu no meu colo. Mesmo sabendo que muitas das vezes não é o meu papel, não é a minha atividade, eu vou pelo menos entender quem é o responsável por aquele processo, encaminhar para o responsável por aquele processo. E assim eu vou conhecendo um pouquinho mais todo o processo, todo o negócio da empresa. Nós estamos numa empresa muito diversa. Se nós observarmos, nós temos aí uma... Não sei se estou falando certo, tá, Carol? Não sei se a Carol está aí, mas eu não sei se eu estou falando certo, Carol, mas quando eu penso na cadeia de valor da Unimed, na jornada do nosso cliente, nós passamos nas mais inúmeras áreas dentro da empresa para buscar a satisfação desse cliente. Então, é minha responsabilidade... então tá, qualquer coisa me corrige. Mas é minha responsabilidade conduzir esse meu cliente, as minhas ações e as minhas estratégias para que aquele meu cliente ele se sinta satisfeito com o nosso negócio. E se eu não atuo na atividade fim, se eu não estou lá na linha de frente com o cliente, que é a nossa razão de ser, porque se não tiver cliente, não tem empresa, eu preciso, aqui na minha atividade meio, dar todo o suporte necessário para aquele meu colega que está lá na linha de frente. Para que uma reclamação ela não vire uma NIP. Nós temos esse desafio, que foi apresentado aí nesses 3 primeiros dias da Semana da Estratégia. Nós precisamos reduzir uma possibilidade de NIP. Então, deixa eu rever o meu processo, as minhas atividades. Então, quando eu falo no protagonismo, eu penso muito no que eu posso fazer para apoiar a empresa, para apoiar a minha área. Deixa eu te fazer aí um parêntese rapidinho, pessoal, porque eu começo reunião e eu começo o treinamento, começa a obra do meu vizinho, tá? Então, se vocês ouvirem uma batucada no fundo, é a obra do vizinho. Qualquer coisa, eu repito. Carol até colocou aí no chat o nome do autor, do Antifragilidade. É isso, Carol, Nassim Taleb. Esse livro é muito bom, pessoal. Eu já tive a oportunidade de ler. E, assim, você começa a entender como funciona, como você se funciona e, principalmente, envolvam o autoconhecimento. Porque a partir do momento que vocês se conhecem, é que vocês conseguem avançar e estabelecer a sua estratégia, a sua própria estratégia de carreira. Tenham esse planejamento estratégico que a organização utiliza, e vocês viram como funciona, a definição dos grandes objetivos, quais são as metas, quais são os desafios. Traz isso para você, aplica na sua vida. Faça da sua carreira um negócio, porque é a sua vida, e a sua vida depende disso. Porque hoje, atuando em home office, nós temos aí a clareza de que não dá mais para ter aquele discurso de Bárbara, mas eu consigo separar vida profissional e vida profissional. Desculpa, mas eu não consigo. E agora em home office, se eu relatar para vocês tudo que eu já vivi aqui em casa, no momento que essa câmera está aberta, é criança falando, é marido passando agachado, achando que não está aparecendo na câmera, é o almoço que atrasa, a internet que cai, é o microfone que não funciona, é o fone que quebra. Então, tudo isso é a Bárbara da vida pessoal, que acaba interferindo na vida profissional. Então, eu me encaro como um ser único com diversas dimensões dentro de mim. E aí é muito parecido até com uma teoria que eu aprendi num curso que eu fiz da Escola Conquer, que é a teoria das bocas do fogão. Não sei se todo mundo tem aí o fogão de botijão em casa ou se é por encanamento, mas o fogão de botijão, se você abrir todas as bocas do fogão, elas vão ter a mesma intensidade? Não, porque aquele gás que está passando, que está saindo do botijão, ele precisa ser distribuído. Então, às vezes eu vou precisar apagar umas. Aí quem fez o Conquer... É muito bom, né, Marcela? Eu gosto muito da Escola Conquer. Fica a dica aí, pessoal. Então, eu vou precisar apagar algumas bocas desse fogão para focar naquelas outras, naquelas que precisam a minha atenção naquele momento. E é bem assim, quando às vezes eu vou precisar me dedicar, eu tenho todas as outras questões tranquilas, acontecendo de forma tranquila, eu foco na minha carreira. A minha carreira, eu cheguei aonde eu queria, agora eu vou focar em um outro aspecto da minha vida. E é assim que funciona. Estratégia é isso. Utilizem a estratégia que nós estamos aprendendo aí ao longo desses encontros nessa semana e apliquem na vida de vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, puxando esse jabá aí para uma unidade de gestão estratégica e carreira. Pensamos aí na nossa carreira, falamos aí do ciclo da evolução profissional. E aí eu vou pedir para quem souber a resposta, ou abrir o microfone e falar, ou colocar no chat.
Eu vou perguntar para vocês, como eu consigo ter uma visão clara, né? Qual é a ferramenta? Olha só, hein? Qual é a ferramenta que me dá uma visão clara de onde eu estou hoje e me ajuda a traçar estratégias para onde eu quero chegar? Vamos lá, o que vocês acham? Pensa bem, hein? Alguém, gente, por favor. Qual é a ferramenta que me ajuda nisso? A ferramenta SMART é a metodologia SMART é para eu construir uma meta. Mas a meta faz parte dessa ferramenta. Eu não consegui ver o nome de quem escreveu. Patrícia, a metodologia, ela faz parte dessa ferramenta. Vamos lá, ó, dei uma dica, puxando o saco aí da unidade de gestão estratégica e carreira. Tem uma ferramenta que a gente tem todos os anos aí em algumas etapas. O que vocês acham? O que ajuda a gente? Posso falar? Pode. Gestão de desempenho. Falaram na frente. Aê, salvou. Meu Deus, eu tava aqui com o coração na garganta. Saiu. Rosângela escreveu. Muito bem, salvou, a gente faz parte da unidade, a gente não quer falar, entendeu? O pessoal acha que é parcelada. Pra deixar... Isso, eu sei bem. Mas salvaram aí, mas Rosângela e Marjorie salvaram também. Isso, Patrícia. A Aline já entrou. A metodologia SMART é uma metodologia que eu posso utilizar para criar as minhas metas. E as metas estão dentro da ferramenta de gestão de desempenho. É isso, pessoal. Eu fiquei presa no PDCA, Bárbara. Eu só conseguia, porque pessoal de processos, né? Que é correlato. Você tem isso dentro do PDCA. Mas eu só ficava pensando no PDCA e não vinha a palavra de jeito nenhum, gestão de desempenho. Mas veio. É isso, gente. É isso aí. Quando eu falo no processo de gestão de desempenho, quando eu falo num processo de avaliação de competências, eu estou falando no seguinte, o processo de gestão de desempenho, a ferramenta de gestão de desempenho, ela é uma das melhores ferramentas que apoiam hoje a Unimed Rio em estabelecer critérios para tomada de decisão, sejam eles em relação à carreira, a desenvolvimento, a remuneração e reconhecimento de cada um dos colaboradores. Então, através desse processo, a empresa consegue dizer o que espera de nós enquanto cultura, quando eu falo em cultura, nos nossos comportamentos, enquanto as nossas contribuições, quais as nossas responsabilidades e quais as nossas entregas perante os desafios que são propostos. Então, para que o resultado seja assertivo, é feito um cruzamento de duas avaliações, a avaliação de competências e avaliação de metas. Então, quando eu falo em avaliação de competências, eu estou falando em como eu realizo as minhas entregas traçadas nas metas. Então, lógico que eu não vou me aprofundar, porque a partir de semana que vem a gente vai começar a divulgar turmas de treinamento sobre GD, que o GD está vindo aí. Mas já vou dar aqui alguns spoilers bem interessantes para vocês e quero até ouvir a opinião de vocês, tá? Mas voltando aí para o processo, eu tenho o cruzamento desses dois tipos de avaliações. O que eu entrego e como eu entrego que gera um resultado para a Unimed Rio, para trazer aí alguns programas diferenciados, para eu trazer o reconhecimento, existindo a oportunidade, obviamente, de tendo vaga, eu podendo participar de um processo seletivo interno, eu vou fazer com que eu vou utilizar o resultado da avaliação de desempenho como critério para as pessoas participarem. Eu vi que alguém levantou a mão. Foi a Aline? Fui eu, cheguei fugida. Fala. A Carol me passou uma mensagem, eu fugi rapidinho. Não tem problema. Vamos lá. Era só que eu estava falando com as pessoas sobre o planejamento estratégico, né? Da nossa retomada, do quanto nós já avançamos enquanto empresa nas entregas que nós tivemos, né? Ao longo aí desses anos. Sim, bom, mas alguma dúvida com relação ao processo? Não, só o teu depoimento mesmo, enquanto profissional aí que apoia no planejamento estratégico da empresa. Sim, pois é, né? A gente até falou na turma de manhã, né, sobre a retomada do planejamento estratégico, né, que aconteceu em 2019
E eu cheguei dentro da Unimed no finalzinho desse processo, que foi a transição de 2018 para 2019, né? Eu já cheguei no momento que o comitê estratégico já tinha sido formado, já tinha sido desenhado o mapa estratégico, e a gente estava traçando os direcionadores para o primeiro planejamento após essa retomada, depois de já estar dentro da área de gente e gestão, né? Então, assim, na minha visão, foi um momento assim marcante, porque tinha acabado de chegar, né? Estava fresca das ideias, e a gente conseguiu aplicar muita coisa, muitas metodologias nesse formato novo, e que a gente vem modificando ele conforme os anos, né? A gente tem adequado, né, algumas metodologias e até mesmo o próprio planejamento para a nossa realidade. Tanto que esse ano a gente veio com um formato completamente diferente do que a gente aplicou em 2019, né? E que eu acredito que vai convergir em resultados muito bons, porque, de fato, agora a gente tem metas estratégicas, né? E a gente vai ter a colaboração, assim, de diversas áreas, não só naquele cenário de cada meta, cada área tem a sua meta e que, no final, a gente não conseguia convergir isso para a empresa como um todo, né? Então, é isso. Eu vejo esse cenário todo como uma coisa muito positiva e estou muito confiante. Nós também. É ruim também falar que eu sou do planejamento, então a gente acaba puxando sardinha, né? Lógico. Mas, assim, eu estou muito satisfeita e muito contente com o andamento. É isso, e assim, foi muito legal ouvir os gestores falando ontem, principalmente gestores que chegaram recentemente, como o Wilson, que é o gerente corporativo de estratégia em saúde, se eu não me engano, se o nome está certinho. Uhum. E ele falando que ele veio do mercado e as experiências que ele tinha anterior era a diretoria decidiu e todo mundo só tem que executar. Exatamente. Aqui, ele falou muito, ele chamou muito a atenção dele da nossa característica de inovação, de fazer com que as pessoas construam juntas, e que essas metas elas sejam compartilhadas entre todas as áreas da empresa, entre todos os profissionais da empresa. E isso que é o nosso diferencial. Mas obrigada aí pela sua contribuição, Aline. Desculpa de te tirar aí de outra reunião, mas foi só isso mesmo. Vou voltar agora para outra reunião, mas qualquer coisa, estou aqui de novo. Pode me Vai chamar, lá, obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. E aí, pessoal, por que falar de gestão de desempenho nesse momento? Porque se eu falo em planejamento estratégico da empresa, isso já nos liga diretamente ao nosso desempenho individual, às nossas responsabilidades, ao nosso comportamento. E aí, eu vou dar um spoiler para vocês em primeira mão, primeiríssima mão. Vocês só vão ver agora, receber essa notícia agora, porque estão aqui nessa turma. E eu fiz isso com a turma da manhã, então não é justo fazer só com o pessoal da turma da manhã e não fazer com vocês. Vou compartilhar com vocês o nosso sistema de gestão de desempenho. Então, a partir da semana que vem, vocês vão ver que vai ter um movimento que nós vamos começar a falar dele. Quem quiser, quem estiver no computador, já pode tentar acessar por aí. É bom que já faz o teste para me ajudar, né? Para nos ajudar e ajudar a nossa equipe para ver se está dando tudo certinho. E é o nosso novo sistema de gestão de desempenho. Por quê? Quem pôde participar, deu tempo de preencher, lançamos uma pesquisa no início do ano, em janeiro, e assim, piscamos o olho, estamos em março, daqui a pouco a gente já está em abril de novo. Em abril, mas já estamos há 1 ano em casa, né? Então, foi muito rápido. E nesse processo, nessa pesquisa que nós lançamos, era sobre o desenvolvimento organizacional, como os colaboradores viam o desenvolvimento organizacional da Unimed Rio. E aí, lá nós lançamos algumas perguntas sobre o nosso processo de gestão de desempenho. E a grande maioria das pessoas concordou com a importância do feedback, que eu vou falar sobre ele mais à frente. Falou sobre o sistema, e aí quando eu falo grande maioria, eu estou falando no número acima de 70%, tá? Então, acima dos 70% dos colaboradores que participaram dessa pesquisa, eles disseram que o que os faria engajar, né, participar mais do processo, acompanhar mais um processo de avaliação de desempenho, era que fosse um sistema mais simples e que estivesse atrelado à realidade que as pessoas vivenciam no dia a dia. Então, atendendo a pedidos, estamos aí desde novembro do ano passado debruçados em criar um novo processo de gestão de desempenho, algo que faça sentido para vocês. Trazemos para vocês o novo processo de gestão de desempenho. Não vou me aprofundar no sistema, mas é só para vocês verem nesse momento, tá bom? E aí, qual é o caminho? Interface, né, na nossa ferramenta aí, Workplace. Serviços para o colaborador. Tá todo mundo vendo minha tela?
Sim. Serviços para o colaborador, serviços disponíveis, tchan, 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 gestão de desempenho. Essa é a nova tela da gestão de desempenho do Grupo Unimed Rio a partir da semana que vem. Quem entrar hoje, vocês já conseguem visualizar essa tela, vocês já conseguem atualizar os seus dados pessoais. Todas essas caixinhas que estão aqui com o novo, vocês podem incluir e colocar a informação de vocês. Essa minha, como nós da equipe somos administradores do sistema, então aparecem as avaliações, porque nós estamos aqui num processo de validação dos formulários, né? Então, nós acabaremos de validar esses formulários até amanhã, e para poder começar o processo bem redondo. Então, para vocês terem uma ideia, a partir do dia 16 de março, vocês vão, 16, 17 de março, vocês vão clicar aqui nesse campo avaliar, e essa é o novo formulário de avaliação de desempenho. Lógico que vai ser relacionado ao cargo que vocês ocupam nos últimos 6 meses e comportamentos relacionados aos nossos hábitos. Como eu me comporto enquanto protagonista da minha carreira e dentro da área que eu atuo, como eu atuo no viés da empatia e qual é o meu comportamento no viés da criatividade, de acordo com o cargo que eu ocupo nos últimos 6 meses. E esse perfil aqui vai estar visível para quem? Esse perfil ele é visível para nós, que somos colaboradores, para os administradores do sistema, que é a equipe da Unidade de Gestão Estratégica e Carreira, e para os gestores de vocês. Então, cada vez que o gestor clicar aqui, ó, embaixo do Unimed Rio, vai aparecer aqui para o gestor, equipe. Quando o Yuri, que é a minha liderança, clicar no nome da Bárbara, vai ser esse perfil aqui, como o pessoal falou de manhã, parece até um perfil bem próximo ao perfil de LinkedIn, né? Eu tenho o mini currículo da Bárbara aqui disponível, até eu já vou saber se a Bárbara participou ou não de processo de recrutamento interno e, principalmente, lembra quando eu falei para vocês de carreira? Nesse campo aqui, ó, do lado direito, vocês vão falar sobre o interesse de carreira de vocês nos próximos 5 anos. Então, aqui, descrever as áreas de interesse, o que interessa para vocês, o que brilha os olhos, o que salta aos olhos. Muito então, bom. nós estamos... Vai ser igual que o gestor enxerga, Bárbara? Oi, não entendi a pergunta, desculpa. A tela que nós vamos enxergar aí com o nosso perfil é igual a que o gestor vai enxergar ou ele tem informações adicionais? Só por curiosidade. Nessa tela inicial ali, quando a sua gestora clicar no... você é da Paulinha ou é do Anderson, Marcela? Da Paulinha. A Paulinha, quando clicar no nome da Marcela, ela vai ver a avaliação que ela precisa fazer da Marcela e ela vai ver aquele seu perfil como apareceu ali. Vai ver o seu mini currículo. Uhum. Tá bom? Entendi. Respondi? Então, a informação é a mesma, né? Do mini currículo fica igual para mim e para ela. Isso aí. Então, respondendo às perguntas que já surgiram, o acesso também mudou, Marjorie. O acesso no sistema, apareceu uma tela pedindo e-mail ou identificador e senha? Sim, pediu. Pediu? Então, no e-mail ou identificador, vocês coloquem o número do CPF de vocês. Ah, tá bom. Coloca o seu CPF e na senha também o seu CPF. E aí o próprio sistema vai te direcionar para você criar uma nova senha que é pessoal e intransferível. E aí você já cria essa nova senha e você vai ter aquela visão. Você só ainda não vai ver a sua avaliação, porque o processo ainda não está aberto. Mas você já consegue ir atualizando o seu mini currículo ali. É a gente que atualiza, né, Bárbara? Vocês atualizam, isso aí. E aí a pergunta do Jorge, que é muito interessante. Jorge, nós vamos subir com as avaliações anteriores. Então, também vai estar acessível para os gestores e colaboradores o resultado das avaliações anteriores, tá bom? Isso nós vamos fazer agora de forma gradativa e vamos orientando através da interface, que é o nosso workplace, certo? Certo. Consegui. E aí, depois que vocês entrarem, quero a opinião de vocês, tá? Porque isso, nós estamos nos debruçando aí extraímos os dados em cima da opinião de vocês. Então, por favor, compartilhem a opinião de vocês, o que vocês acharam. Esse mini currículo, ele vai estar aberto o ano inteiro.
E aí, as etapas de avaliação de competências, avaliação de metas, nós vamos abrindo de acordo com o cronograma, mas todos vocês serão avisados. E aí, a partir de semana que vem, nós vamos divulgar aí conteúdo de treinamento para que quem tiver dúvida, para esclarecer dúvida de acesso, e aí nós vamos mergulhar nesse mundo de gestão de desempenho, certo? Certo. E não esqueçam de colocar a opinião de vocês, tá? Pode abrir o microfone para falar ou pode dar opinião ali no chat, tá? Precisamos disso. Então, quando eu falo no processo de gestão de desempenho, eu já apresentei aqui para vocês quais serão os novos comportamentos, como vai ser. E falo também, faz parte desse processo, as metas, né? E o que são as metas? Geralmente surgem dúvidas, né, a respeito de meta. Meta é objetivo? O objetivo é a meta? O que é o objetivo? Vamos trazer aí para um exemplo que foi apresentado ao longo aí das apresentações nesses 3 dias anteriores. Então, apareceram ali objetivos, apareceram ali alguns indicadores e o convite dos gestores para que as pessoas participem do programa GPS, né? Quem participou, quem assistiu, ouviu a fala dos gestores sobre isso. Então, o que são as metas? As metas nada mais são, estamos aqui, a Aline deu algumas dicas, eu tô dando algumas dicas, que nós vamos fazer um joguinho daqui a pouco, que é o jogo da estratégia, e a resposta está em cima dessas dicas que a gente está dando, hein? Depois não diz que a Bárbara não avisou. Eu tô chocada com essas dicas. Vai anotando. E aí, o que são as metas? São atividades, são tarefas específicas, pré-definidas e com prazo determinado para cumprir, para alcançar e completar aquele objetivo final. Então, vamos supor, vou dar o meu exemplo, assim, um exemplo bem aleatório na minha carreira profissional hoje, nas minhas entregas. Eu qual era o meu objetivo? Criar um novo sistema de gestão de desempenho que fosse atrelado à realidade e ao que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Esse era o meu objetivo. E eu precisava que esse objetivo ele acontecesse no ano de 2021. E aí, eu tenho esse objetivo, mas eu preciso começar por algum lugar, não é mesmo? Então, peraí, eu pensando num sistema, eu não vou conseguir construir isso sozinha, né? Eu preciso de uma área que me ajude. Então, eu eu vou chamar a área de TI. E aí eu vou buscar empresas no mercado que têm software sobre isso. E aí eu vou fazer essa pesquisa. Se eu falei que eu quero criar esse processo novo em 2021, eu posso começar, eu preciso determinar uma data de quando eu vou começar o processo, eu preciso de uma data de até quando eu tenho para escolher um fornecedor, de quais serão os novos comportamentos. Tudo isso, todas essas atividades que eu vou definir, que eu vou me planejar, são atividades que elas se complementam e elas vão entregar aquele objetivo final. Então, eu vou traçando um caminho das minhas atividades. Patrícia, depois eu te explico, porque aí você muda no teu próprio servidor, tá bom? E aí, desculpa, gente, é porque a Patrícia lançou uma pergunta aqui e aí eu já quis responder logo. E aí, as metas são exatamente o caminho que eu vou trilhar para chegar naquele destino, para chegar naquele objetivo, no meu objetivo final. Isso são metas. E aí, quando eu traço as minhas metas, eu vou traçar um plano de ação. Quais são as atividades que estão dentro daquela meta que vão me ajudar a cumprir aquelas metas? Mas, numa linguagem geral, as metas são essas atividades que me ajudam a compor esse meu objetivo, que me ajudam a chegar a esse objetivo, que é o desafio que foi traçado para mim. Todo mundo entendeu? Consegui ser clara para todo mundo? Preciso que vocês abram o microfone aí para me falar. Sim. Foi? Sim. Então, eu vou seguir. Sim. E aí, qual é a orientação que nós damos, qual é a metodologia que nós entendemos que mais se adapta à nossa realidade, no momento que eu vou traçar uma meta, um desafio na minha atividade profissional? É a metodologia SMART. SMART é um acrônimo em inglês, né? A palavra SMART, e cada uma das letras dessa que compõem essa palavra, elas querem dizer, cada uma dessas letras, elas querem dizer uma palavra.
Então, o S é específico, ou seja, a minha meta, o que eu estou listando que eu preciso cumprir, ela é específica, ela precisa ser específica. A minha meta, ela precisa ser mensurável. Eu preciso conseguir medir essa meta. Ela precisa ser atingível. Então, eu não sei se agora de tarde tem alguém, de manhã tinham profissionais da equipe de relacionamento com o cliente. Eu não sei se tem alguém aqui hoje. Mas um exemplo clássico, que é o exemplo... Posso até trazer o Jefferson, que Jefferson já foi da equipe de relacionamento. Jefferson Silva está aí, né? Estou. Então, vamos lá, Jeff, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu estou na área de relacionamento, atuo com você uma hipótese, lá na área de relacionamento. Eu quero traçar uma meta para mim, né? Eu sou atendente e quero hipótese, tá, pessoal? E eu quero traçar uma meta de que eu vou alcançar 100% de satisfação do meu cliente no momento do atendimento. Eu vou conseguir alcançar essa meta? Não. Por quê? Porque não depende só de você na avaliação. Isso. Exato. Básico. É isso, gente. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de uma área aleatória da nossa empresa. Então, quando eu falo que a meta ela tem que ser atingível, se eu coloco 100% nesse exemplo, eu não vou conseguir alcançar. Por quê? Porque por mais que você se dedique, que o processo está redondinho, está tudo acontecendo da forma correta, é o que a ANS orienta que as operadoras de saúde realizem, se o meu cliente não tiver a sua necessidade satisfeita, ele pode dizer que nosso atendimento não foi bom. Então, quando eu coloco uma meta que eu não consigo atingir, eu posso me frustrar. Mas se eu também, nessa minha mesma meta, coloco que eu quero alcançar 10%, eu também estou me enganando, porque eu sei que eu vou alcançar esse 10%. Então, eu preciso ter uma meta que ela seja consistente e que ela seja desafiadora, mas que, principalmente, eu consiga atingir. Então, eu falei do S, que é o específico, falei do M, que é o mensurável, falei do A, que é o atingível, R, relevante, porque no momento que eu estou listando a minha meta nesse sistema de gestão de desempenho, pessoal, eu vou colocar uma meta que tenha relevância com o meu trabalho e com as entregas da área que eu atuo. Porque não vai adiantar ali eu colocar os meus valores pessoais, o que eu quero mudar enquanto pessoa. Não é esse o momento de colocar esse tipo de atividade. E sim das minhas entregas específicas e objetivas, que tenha relevância para o negócio, que tenha relevância para a minha área e, consequentemente, para a Unimed Rio. E que seja temporal, que, como eu falei, a meta ela precisa ter um prazo pré-definido. Então, ela precisa ter um tempo para eu apresentar que eu concluí aquela atividade. Certo? Dúvida? Só o S o S é o que mesmo, Bárbara? O S é o específico. É isso. Específico. Porque como está em inglês, eu traduzi tudo para o português. E aí lá em S, mas em português seria começar com E, né? Do específico. Sim. Tá bom? Mas tudo isso nós vamos nos aprofundar no treinamento de gestão de desempenho, tá? Todo mundo vai participar, né? Não, porque às vezes, por exemplo, eu já fiz até um muito semelhante, mas a gente às vezes no dia a dia acaba esquecendo, né? E agora você falando, a gente relembra. É isso, Carlinha. E é o momento mesmo de relembrar, de esclarecer dúvida, às vezes dúvida de interpretação. Essa é a hora, como eu falei, nós estamos aqui numa roda de conversa. Certo? E eu trabalho com isso hoje, porque eu sou do home care, mas eu atuo com metas para o Promoprev, dos indicadores de qualidade. Então, assim, tudo que você está falando é a minha realidade. É isso. Que bom que eu estou conseguindo contribuir com isso. Tá sim. E obrigada. Aí, nada, meu bem. E aí, eu falei da avaliação, falando do processo para concluirmos o processo de gestão de desempenho. Eu falei de competências, eu falei meta. E tem um outro pilar que é muito importante, que eu falo que é o que baseia o nosso processo e é o que faz ele ter sentido. Não adianta eu avaliar o profissional, eu, enquanto liderança, avalio o meu profissional, eu vejo as metas que a profissional está colocando no sistema, mas se eu não faço o exercício do feedback com esse profissional.
o feedback é o melhor, é o momento mais rico que existe dentro do processo de avaliação de desempenho. Porque nós, enquanto profissionais, nós entendemos como o outro está nos enxergando. E hoje, na Unimed Rio, né, a partir do processo de 2021, todas as lideranças, a partir do cargo de coordenador, participarão, todas as lideranças do Grupo Unimed Rio, elas participarão do processo de gestão de desempenho avaliação 360. Então, elas serão avaliadas pelos seus pares e pelos seus subordinados. No ano passado, até o ano passado, era apenas da operadora. Esse ano, abrimos também para as lideranças da empreendimentos, tá bom? E qual é o objetivo? É ter um retrato fidedigno de como é esse profissional hoje. E eu, enquanto profissional, no momento, me preparo para aquele feedback, no momento do meu feedback, eu consigo entender como eu estou demonstrando, porque às vezes você tem a melhor das intenções, mas ainda não conseguiu demonstrar no seu dia a dia, nas suas entregas, aonde você quer chegar. E ali você vai traçar, junto com a sua liderança, justamente esse papel, para esse caminho do qual é o seu papel naquele momento e o caminho que você precisa seguir para alcançar, para dar o próximo passo, para subir mais um degrau na sua trajetória profissional. E quando nós falamos em feedback, não tem pessoas melhores para nos dar o feedback do que as pessoas que convivem conosco. E nós estamos trazendo uma ação desde 29 de janeiro, né, toda a última sexta-feira do mês, que é o dia do feedback. E ele precisa acontecer, nós lançamos justamente apartado do processo de gestão de desempenho, que ele não é obrigatório, e ele precisa ser para trazer, para fazer com que a comunicação ela seja cada vez mais efetiva. Porque eu acho que todo mundo que está aqui viu a grande notícia que nós recebemos na Interface essa semana, né? Então, a empresa decidiu que nós permaneceremos em home office, né? Todo mundo em home office, dado algumas áreas que precisam fazer rodízio, que estão utilizando o presencial, mas o home office é a nossa característica de trabalho até o dia 30 de junho. Então, quando você fala num contexto virtual, a comunicação ela precisa ser cada vez mais clara e cada vez mais presente na nossa vida e na nossa relação com as nossas lideranças. Então, por isso, nós lançamos o dia do feedback, para que toda a última sexta-feira do mês ela aconteça entre a liderança e dos colaboradores que essa liderança escolha. Ainda não é muito comum, né, dentro da empresa, e é normal, porque nós começamos com esse projeto esse ano, mas o nosso objetivo é permanecer com ele para que as pessoas comecem a se habituar com esses encontros, principalmente para traçar uma estratégia a curto, médio e longo prazo. E aí, no momento do período, no período acertado dentro do processo de gestão de desempenho, o gestor vai poder lançar isso no sistema. Mas aí eu conto mais para frente, porque senão já dei muito spoiler para vocês e aí depois perde a graça o treinamento. E aí, voltando, quem já conseguiu acessar o sistema? O que vocês acharam? O que vocês estão achando desse novo momento? Quero ouvir vocês. Bárbara, eu achei bem legal. Eu queria saber, por exemplo, algumas informações do nosso currículo já estão no outro sistema, desculpa, eu esqueci o nome, aquele que a gente acessa contra-cheque. Vai migrar para cá ou a gente preenche de novo? Então, algumas informações nós nos comprometemos a colocar de acordo com o que vocês têm atualizado lá junto com a equipe da administração de pessoal. Mas existem alguns campos que vocês mesmos podem alterar. E aí nós até deixamos livres justamente para a alteração de vocês. Mas aí vamos dar um prazo para quem quiser já entrar, já investigar, já preencher, para vocês conhecerem a ferramenta mesmo, entendeu, Marjorie? E depois nós podemos aí subir com essas informações, sim. Ah, legal. Eu achei bem amigável, é muito bom quando tem uma ferramenta que é fácil de mexer, né? Assim, é tudo isso. Na tela inicial, você consegue navegar por ela toda, isso é bom. É isso. Esse era o nosso objetivo. E além de amigável, ele é responsivo. Então, independente do periférico que você estiver, ele vai se adaptar
ao periférico. Então, se você quiser abrir, entrou no Workplace, eu quero abrir o processo de gestão de desempenho do meu celular. Você vai abrir e a mesma tela que você vê no seu computador, você vai ver no seu celular. E te dá essa possibilidade independente do campo que você vai preencher. Certo? Ah, obrigada. Quem falou que tá lindo? Patrícia, obrigada, Patrícia. E esse é o nosso objetivo, é fazer, já que a nossa realidade ela mudou muito nesse último ano, então nós sobrevivemos, né, porque só falando assim, mas passamos aí ao longo de 2020, do início de 2021, fazendo o que dava e da forma que dava. Então vocês vão ver que a partir de agora nós vamos começar a traçar e trazer algumas ações e alguns programas para apoiar essa nova realidade que é oficial agora pela empresa e é a nova realidade que nós vamos viver daqui para frente. E aí me surge uma nova pergunta, né? Prometo que desse momento aí de pensar, de reflexão, essa vai ser a última pergunta. Depois são as perguntas do jogo, tá? Eu pergunto para vocês já se sentem hoje vivendo e atuando, né, na sua vida profissional, trabalhando em alta performance? Não precisa me responder, mas comecem a pensar nisso também. Porque quando eu falo em alta performance, eu estou falando do equilíbrio. Não sei se todo mundo lembra daquela pirâmide de Maslow, que é a das nossas necessidades, né? As básicas, a psicológicas, sociais. E viver em alta performance, né? Os teóricos defendem que viver em alta performance nada mais é do que buscar esse equilíbrio em todas as esferas da nossa vida. Então, quando eu falo numa esfera biológica, né, eu falo na questão da minha alimentação, do meu sono, do meu vigor físico, da minha saúde. O psicológico está muito prejudicado, Marjorie, só eu sei. Mas não é fácil. Mas por isso que eu falei, nós estamos sobrevivendo. Então, quando eu falo no bio, né, quando eu falo no equilíbrio biopsicossocial, o bio, eu falo da nossa energia física. O psico é a nossa energia mental. Então, é pensar aí no nosso nível de segurança versus o nosso nível de estresse, que eles são inversamente proporcionais. Quanto mais segura eu me sinto em determinado aspecto da minha vida, menos estresse eu tenho. A minha estabilidade, buscar o meu conhecimento, o meu aprendizado. E isso falando do psico. Quando eu falo do social, é a nossa energia emocional. Nós somos seres sociais. Um outro autor que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, né, no livro Sapiens, ele fala que a humanidade ela só sobreviveu a tantas mudanças e tantas catástrofes porque ela se organizou em sociedade, ela se organizou em grupos. E a partir desses grupos vem a teoria de Darwin e as pessoas foram evoluindo. Mas nós somos seres sociais. Nós precisamos dessa sensação de pertencimento, nós precisamos dessa aprovação, nós precisamos gerir os nossos relacionamentos com a família, os nossos afetos, né, com a nossa família, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E nós precisamos também do lazer. Hoje o nosso lazer está meio que todo dentro de casa. E como eu estou lidando com isso? E aí, como eu falei para vocês vão ver que ao longo aí de 2021, a área de gente e gestão vai trazer uma série de programas. Vou dar outro spoiler aí, hein, Sabrina? Desculpa aí. Mas teremos programas voltados para a saúde mental, teremos programas voltados para esses seres individuais que nós somos. Mas só que só faz sentido se nós buscarmos. Não adianta eu pensar aqui em produtividade, em gestão do tempo. Também vamos ter treinamento sobre isso, tá, pessoal? Mas não adianta eu falar agora aqui com vocês, trazer uma série de autores e teóricos como Christian Barbosa, como... outro autor que eu esqueci, que é o que escreveu O Poder do Hábito, que é um livro maravilhoso também. Mas Dunhill, alguma coisa assim sobre o nome dele, mas eu tenho lá no Dom, se eu não me engano. Mas não adianta eu ler e buscar treinamento e fazer o treinamento se eu não faço com que isso seja um hábito, se eu não me planejo, se eu não planejo aquela minha semana de trabalho, se eu não... Por exemplo, Christian Barbosa fala muito sobre a tríade do tempo, né? O que é circunstancial, o que é urgente, o que é importante. Então, eu planejar, sim, o meu tempo, como ele vai estar dentro daquelas minhas atividades da semana, me preparando para os possíveis coelhos que surgem da cartola do nada.
Também pode acontecer. Então, quando eu falo em gerir o meu tempo, em gerir a minha produtividade... Boa, Carol. Obrigada. Charles Duhigg. Eu sabia que tinha um H no sobrenome, era alguma coisa assim. Mas tá no dom, hein, gente? Ó, tô dando jabá direto, hein? Tá no dom. E não adianta eu ler tudo isso, entender como funciona, se eu não busco fazer com que isso seja um hábito na minha vida. Então, quando eu falo em gerir o tempo, quando eu falo em desenvolver a minha inteligência emocional, eu estou falando no protagonismo, eu estou falando em responsabilidade, em conduzir a minha vida e buscar a melhor versão que eu puder ser, sem comparar com o coleguinha do lado, porque a gente não pode comparar o nosso bastidor, o nosso dia a dia, com o momento do colega que está ali no palco, que está ali apresentando. Um exemplo, estou aqui apresentando para vocês. Gente, eu estou suando em bicas. Eu fiquei nervosa, tive crise de ansiedade de manhã, revi o conteúdo o tempo inteiro para ver se fazia sentido para vocês. Então, eu compartilho o que faz sentido para mim. Mas não necessariamente é a realidade de vocês. Mas eu acho que em alguns momentos eu consegui plantar algumas sementinhas para vocês. Mas então não dá, vocês não têm noção de como é que está aqui o meu bastidor. Mudei mesa de lugar para o fundo ficar bonitinho, coloquei a almofada aqui no lugar, coloquei vaso de planta para todo mundo não achar que a Bárbara é organizada, que a casa não é uma bagunça. Mentira, gente. Meu vizinho está em obra, a poeira está toda entrando na minha casa. Está uma loucura. Mas não adianta eu comparar o meu bastidor, a minha vida real, com o momento que o meu colega está ali falando, sereno, dando a imagem de equilibrado. Não é nada disso. Busque a melhor versão que você puder ser. E nós só conseguimos criar programas adequados à necessidade dos colaboradores da Unimed Rio a partir dos dados. E quem compõe esses dados? Cada um de vocês. Então, quando divulgarmos uma pesquisa, participem, sejam sinceros. Tanto que a gente não pede nem o nome, porque o nosso objetivo não é saber quem colocou, mas é entender que, por exemplo, na pesquisa de home office que nós divulgamos no final do ano passado, nós entendemos que pessoas diziam que estavam muito bem no home office, pessoas diziam que estavam um dia bem, um dia nem tanto, outro tinha dia que estava nem tanto. Ah, obrigada aí pelo ótimo, não nem conta, estou tremendo aqui igual vara verde, vocês não têm noção. Mas tem dia que está bem, tem dia que eu não estarei tão bem, e isso é normal. E tinham pessoas que também relataram que precisavam de ajuda e não estavam nada bem. E para essas pessoas, nós precisamos fazer algo mais incisivo para tentar dar o suporte emocional que essa pessoa precise. Então, é em cima desses dados que nós retiramos das pesquisas, é que nos leva a construir algo que esteja atrelado à realidade de vocês. Então, pensem que na hora que a gente está chamando vocês para preenchimento de uma pesquisa, é porque é dali que vocês vão preencher, que vocês vão nos munir de dados e de informações para nós trazermos cada vez mais ações atreladas a vocês. Por exemplo, semana que vem começa o GPTW. Todo mundo tem que estar já até com roupa de ir para preencher a sua pesquisa, porque nós precisamos disso para que, a partir daí, nós estejamos criando ações junto com as equipes, junto com as lideranças, para que esteja atrelado aí à real necessidade dos indivíduos que compõem essa organização, certo? Para ajudar vocês a viverem cada vez mais em alta performance, tá bom? E aí, venho com um desafio agora para vocês. Vamos participar do jogo da estratégia? Abram o microfone quem quiser participar. Todo mundo, né, gente? Por favor, me ajuda. Sim! Vamos... Isso! Muito bem. Sim. Muito obrigada, pessoal. Então, Marjorie e Carol falaram, todo mundo quer participar. Vamos começar com o jogo da estratégia. E ele é um escape game. Então, nós temos aí nós temos uma grande missão, e a nossa missão vai ser entrarmos numa fábrica para salvarmos a semana da estratégia. Então, qual vai ser a regra? A partir da resposta correta de cada uma das perguntas que aparecerem, nós vamos avançando e vamos recebendo códigos. E esses códigos, eles serão uma senha, que vai ser a senha que vai salvar a estratégia da Unimed Rio, certo? Todo mundo pronto? Vou compartilhar minha tela e nós vamos agora participar desse jogo junto.
Vale. Vou quebrar esse galho. Vou fingir que não tô vendo, Marjorie. Mas vamos lá, vou abrir aqui a minha tela, vou mostrar para vocês o início do nosso jogo. E aí vou precisar que vocês abram o microfone, porque eu não vou conseguir ver se a pessoa tiver com vergonha em responder no chat, tá bom? Não quiser falar, quiser só escrever, ou não quiser escrever, só fala, porque aí eu consigo ouvir vocês, tá? Então deixa eu compartilhar a tela aqui, aproveitar aí esses minutos finais do nosso encontro, para dar uma descontraída. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, vamos começar o nosso jogo. Deixa eu começar aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo o fundo. Porra, mas Não. eu coloquei aqui. Não. Espera aí, deixa eu fechar. É no Teams, né? Que tem que clicar no botãozinho. Eu cliquei, mas eu vou fechar e abrir de novo. Aquelas coisas, né? Aquelas coisas. Eu sempre levo um baile disso. Até entender que existia esse botãozinho, gente. Foram meses de home office já. Eu te entendo, Marjorie. Vamos lá. Não sei se vocês estão ouvindo. Deixa eu aumentar aqui o volume. Diminuindo fica difícil, né, gente? Então, vocês vão ouvir no fundo, assim, um barulhinho de fábrica. E aí, vamos começar o nosso jogo, hein? Qual é a nossa missão? A nossa missão hoje é salvar a Semana da Estratégia da Unimed Rio. E qual vai ser a nossa regra? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir a ordem que as atividades são apresentadas, porque no momento que eu concluo cada uma das fases que estarão disponíveis nesse mapa, o sistema vai gerar um código para a gente. Eu vou pedir que vocês anotem esse código, porque é esse código que vai nos liberar dessa missão e eu vou mostrar que esse código é o que vai salvar a estratégia da Unimed Rio, certo? Okay. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Preparado? Sim. Primeiro ponto, hein? Valendo. Chegamos aqui no painel de controle. Em que ano o planejamento estratégico foi retomado? Número 2019. Eita, gente. 2019, 2018 ou 2017? 2019. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Então vamos lá. Eu vou fazer o tipo Silvio Santos no Show do Milhão, né? Você está certo disso? Vamos lá. Será que está certo, gente? Não sei, travou aqui. Foi, passamos. Segunda pergunta. Quais são as perspectivas que formam o mapa estratégico? Financeiro, stakeholder, processos internos e pessoas. Financeiro, clientes, processos e aprendizagem. Ou financeiro, stakeholders, processos internos e cultura? 2. É 1 ou 3? Definam. Só vou marcar depois que a teoria concordar. 3, eu acho. 3. Carol é da RH, falou que é 3 é 6. Número 3, vamos lá. Boa! Pô, não vou falar mais nada, hein? Carol salvou. Próxima pergunta. Atenção, na afirmativa, a Unimed Rio tem missão, visão e valores. A frase é verdadeira ou falsa? Falsa. Alguém falou verdadeiro e a maioria falou falsa. Marco qual? Falsa. Temos hábitos. Isso, boa! A partir de 2019, nós divulgamos que nós derrubamos as nossas diretrizes organizacionais e trouxemos novas. Então, deixamos de ter missão, visão e valores e passamos a ter propósitos e nossos hábitos. Muito bom, pessoal. Última pergunta. Quantos são os desafios do planejamento estratégico de 2021? 5, 10 ou 8? São 5. Macro são 5, não é isso? Eu estou perguntando o total. O desafio. Que tem os macro e tem os do GPS. São 10. 10. 5 ou 10, pessoal? Dou-lhe uma. Deve ser 10. O silêncio é o melhor, né? O povo fica assim, ó, eu não vou falar nada não, que eu tô na dúvida, eu não sei. Eu tô quieta aqui. Pode falar, pessoal. Pode falar. Carol, você fica quieta. Essa pergunta, eu tô quieta.
Então vamos lá. Vamos chutar 10. 10, vamos lá. Jesus. Boa! Anota esse código aí, ó. 737. É o quê, Bárbara? Pode repetir? O código é 737. Ah, tá. Pronto. No final do jogo, a gente vai precisar desse código 2 vezes. Tá bom. Vamos lá, voltei. Saímos da primeira fase. Vou para a segunda fase. Ai, Jesus. Mergulhei aqui, hein? Quais são os nossos hábitos? Essa é mole, hein? Vamos lá. 2. Quais são os nossos hábitos? 2. Empatia, criatividade e protagonismo. Número 2. Certo. Fazem parte das 12 grandes metas da Unimed Rio. Sinistralidade, perdas e satisfação. Isso o Yuri apresentou nos primeiros dias. Sinistralidade, reclamações e custo assistencial. Sinistralidade, EBITDA e custo assistencial. O que vocês acham? 1, 2 ou 3? Eu acho que é o 2, mas eu não tenho certeza. E o restante do grupo? Eu estou entre a 2 e a 3. Então, Eu acho que é 3. Eu acho que é a 3. Acha que é a 3? Vamos ver. Vou marcar a 3, hein? Passamos. Número 3, certinho. Próxima. A metodologia ágil foi aplicada no desenvolvimento dos trabalhos dos grupos do programa GPS. Essa frase é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Verdadeira? Vamos lá. Boa! Mais um código, hein? Falei que tinha o 737. Próximo código, 858. Anotem aí para mim, que eu não estou em condições de anotar nada, hein? Vamos para mais uma fase. Ô, Jesus, chegamos na sala do homem aqui. O nosso hábito protagonismo é definido por somos comprometidos e assumimos responsabilidades, por isso alcançamos resultados acima da média. Essa frase é verdadeira ou falsa? Carol, dá uma cola aí, Carol. Pode dar uma cola, Carol. Se faltar uma palavra aqui que trocou, já embananou nessa cabeça. Ó, pra mim, na minha opinião, tá certo. Uma coisa aí? leva a outra. Também acho Né? que é certo. Tô Então. contigo também, verdadeira. Vamos lá. Boa! Passamos. Próxima pergunta. O que é o processo de gestão de desempenho? Falei a beça. É apenas o feedback da liderança? É onde sou avaliado apenas pelo meu comportamento? Ou é o resultado do cruzamento de duas avaliações, metas e competências? 3. Ai, graças a Deus. Vamos lá. Boa! E aí, o que são metas? Tem pegadinha aí, hein? São os objetivos que defino para alcançar um resultado. São tarefas específicas que devem ser cumpridas para se alcançar um objetivo. Ou são descrições concretas de onde está se querendo chegar? O que vocês acham? A meta é a gente chega no resultado, né? Nossa, Então, gente. É porque a 1 e a 3 são muito São os parecidas. objetivos, né? O número Não é 1. porque não sou só eu que defino, né? De acordo com aonde a empresa quer chegar, com o resultado da minha área, com o que a empresa fez de planejamento. Acho que é a 3 por causa disso. E aí, quem pensa diferente? 2, não? 2. 2. Tem resposta no chat, Bárbara. Vê aí a resposta para mim, por favor, Carol. No chat, alguém falou que é a 2. 2. É Jéssica que falou. Acha que é a 2? E aí, o que o grupo prefere? 2 ou 3? 2. Preciso marcar. 2 ou 3, pessoal? 3. 2. Ih, 2. Ih, tá empatado. Só uma pessoa. No voto de Minerva aí. 2. O voto de Minerva é seu. Não, eu não posso. Aí eu dou a cola. Essa foi boa. O
terceiro voto do número 2 aí estava certa. Aí é uma pegadinha mesmo, pessoal. Eu descrevo aonde eu quero chegar no objetivo. E as metas, como eu falei, são as tarefas específicas para eu chegar naquele objetivo. Então, a linha do raciocínio era aquela, Marjorie. 1 e 3 eram muito parecidas. E a 2 são as tarefas que eu executo, que são pré-definidas para alcançar esse objetivo. A linha de raciocínio estava certinha. Anotem o próximo código. 236. Avançamos aí, vamos para a quarta fase. Na quarta fase, já ganhamos um código de brinde, número 7. 7. Isso. O jogo ficou com pena da gente. Aí agora eu preciso digitar a senha. Vamos lá, fala aí para mim a senha, por favor. É só é o primeiro? 7. Ah, tá, é tudo, né? Tudo. 737. Isso. 858. Sim. 236. 7. Conseguimos abrir o código aí, ó. Cumprimos a missão. Chegamos no treinamento. E aí, quando nós falamos no código, se vocês olharem para um teclado de vocês aí, um teclado próximo de vocês, do telefone, o controle remoto da televisão, vocês vão ver que os nossos teclados são alfanuméricos. Então, a partir do momento que nós jogamos esse código aqui, eles se transformam em como nós vamos salvar a estratégia da Unimed Rio. A partir do momento que nós entregamos os nossos resultados, independente do cargo que estejamos ocupando nesse momento, independente da área que eu esteja, é a partir das minhas entregas, a partir do meu protagonismo, tendo uma estratégia traçada da minha vida profissional e assumindo o protagonismo nas minhas entregas, é que eu vou apoiar a Unimed Rio no alcance dos resultados, dos desafios que nos foram lançados para esse ano. Então, nós temos uma frase emblemática que é do nosso superintendente, que é o Mário Salomão, né, que é uma pessoa inspiradora. E o Mário Salomão, ele fala muito o seguinte: o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante, não é o que vai nos levar daqui para frente. Ele usa muito essa frase. E é bem parecido com isso, é pensar na nossa carreira enquanto estratégia, é pensar na nossa vida profissional, enquanto empreendedores que somos, para que nós possamos apoiar a organização com os resultados que ela espera. Está nas nossas mãos construir uma grande empresa. Nós estamos construindo uma nova Unimed Rio e agora nós precisamos fazer com que a Unimed Rio efetivamente seja grande e volte aos primeiros lugares no mercado e permaneça lá. Esse é o nosso papel. E nós conseguimos alcançar isso através das nossas entregas, através dos nossos resultados. Estamos encerrando, nesse momento, aí consegui ser pontual, cumpri minha primeira meta, que era entregar a turma pontualmente às 15h30. Agradeço a disponibilidade de todos vocês, agradeço a participação de todos vocês, que eu aqui nessa nossa conversa, eu consiga ter pelo menos plantado alguns conteúdos e algumas sementes para que leve vocês a querer buscar e a querer rever e desenvolver o autoconhecimento e rever a estratégia de carreira profissional de vocês. E contem com a área de gente e gestão para isso, contem com a unidade de gestão estratégica e carreira, que nós estamos aqui para apoiá-los nessa jornada. Mas nós precisamos que vocês também participem e que sejam os protagonistas das carreiras de vocês, certo? Eu agradeço do fundo do meu coração a disponibilidade e paciência de todos vocês. E qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato, é só falar conosco, chama a gente aqui no Teams, chama a gente para uma conversa, manda um e-mail, fiquem à vontade que nós estamos à disposição. E o que nós não soubermos, nós vamos buscar quem saiba, para trazer essa resposta para vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde e um bom trabalho para todos vocês. Um beijo! Obrigada a você, Bárbara. Um beijo. Obrigada, Bárbara. Muito obrigado, Bárbara. Boa tarde. Obrigado, tchau. Tchau, boa tarde.